ficou meio. O John Textor está de fato são? E quando eu digo são, ele está plenamente ciente das suas faculdades mentais ou realmente ele vai virar o futebol brasileiro de cabeça baixa? Porque a gente tá brincando aqui, mas se esse cara estiver falando sério, a gente vai ficar com cara de... Eu ia falar um palavrão, ainda bem que dá uma segurada. Com cara de trouxa. Seu Zé Ruela! E por aí. Agora, ele sim vai ser um Zé Ruela, igual disse o craque Neto, se ele estiver mentindo. Porque esse cara não pode mais estar aqui no Brasil. Aí ele não pode mais estar aqui no Brasil e tem que ser punido. O que vocês acham? Eu tô com... Bruno Milhose não, né? Não tá aqui com a gente, mas... Paulo do Vale... Já. Ele tá lá em Santos, que ele tá tendo treino aberto do Santos. Por isso, tá? Tá só explicado, por isso, não sabia. Ele foi... Tem várias formas da gente trazer um fato, né? A gente trouxe ele o fato de que ele tá na praia. Não é mentira. A gente não trouxe o que ele tá fazendo, né? Meio John Textor, assim, né? Mas tudo bem. Mas e essa história do John Textor aí, ô Paulo do Vale? Cara, pô... Assim, né? A gente tem que levar as coisas mais a sério, né, Martelli? A gente brinca aqui, o Resenha é um programa mais descontraído e tal, né? Mas a gente já falou sério e sempre que for preciso a gente vai falar sério também. Mas assim, isso é coisa que a gente colocaria numa manchete nossa aqui de 1º de abril, né? Que foi o que a gente fez ontem. Aí acho que ele, inspirado no Resenha de ontem, ele resolveu de fato ampliar essa loucura, essa obra de ficção que ele vem tramando, né, cara? Poxa, e assim, tocando num assunto super delicado pro São Paulino, que é a goleada de 5-0 sofrida pro Palmeiras. Não bastou o sofrimento daquele dia, esse assunto vir à tona. Depois de tanta humilhação, você falar que os caras entregaram esse jogo, é demais da conta, né, assim... Cara, é difícil a gente comentar um relatório que foi baseado em inteligência artificial e na opinião de especialistas que supõem que a atitude dos jogadores seria uma atitude de quem está manipulando o resultado. Então, assim, porque ele também... Não tem mais o que falar. Porque ele também, é isso que eu ia falar, ele também jogou nas costas de jogador do Fortaleza, de jogo do Fortaleza, jogo do São Paulo... só pra gente contextualizar, até peço perdão aí do Vale de te interromper, mas parece que essa CPI começa agora em abril já. Mas a CPI não tem nada a ver com isso. Isso, mas o John Textor vai falar. Não, sim, mas a CPI, ela já vem sendo construída há meses porque ela diz respeito àqueles casos que foram praticamente comprovados e afastaram jogadores do futebol, inclusive banindo alguns atletas do futebol, e nenhum desses 100 jogos envolve Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, hoje o Twitter do Senado soltou um tweet oportunista para divulgar algo que não tem a ver com isso do que o John Textor está trazendo. Então, mas vamos lá. Por que eu ia falar sobre a CPI? Por que o John Textor vai abrir, então? Porque na verdade, ele é um homem-bomba. Perdão, não é por que ele vai abrir, mas é outra história. Ele vai participar. O John Textor vai abrir. Agora, você acha que ele não vai dar uma cutucada? Você acha que ele não vai tocar em outros assuntos? Você acha que ele não vai dar um jeito de... Porque estão dando palco pra ele. E tem que dar o palco pra ele. O palco, quando eu digo aqui, não é no sentido dele fazer o show. Mas ele é o epicentro dessa confusão inteira. E se ele é o epicentro, ou ele vai estar fechando de uma forma errada esse epicentro, ele vai fechar o caso. De uma forma errada, eu digo, ele vai ser suspenso, ele vai ter uma multa e por aí vai. Ou ele vai chocar o futebol nacional de uma forma, assim, que a gente não tinha conhecimento nos últimos anos. Acha difícil? Você tá aí olhando pra mim, meio... Se fosse o caso, já teria acontecido, cara. O que ele trouxe agora, me parece que a única coisa que ele tem é justamente esse relatório de especialistas de inteligência artificial de que os jogadores teriam uma postura de atletas que estariam ali manipulando, entregando o resultado. A gente tem que separar uma coisa da outra. O que aconteceu no ano passado no futebol brasileiro foi muito importante e a gente, primeiro, torce para que escândalos não aconteçam, né? Que tudo seja bem feito, sem falcatrua, sem nada, né? Em qualquer esfera da sociedade, não só no futebol. Dito isso, sabendo que isso não vai acontecer, a gente torce para que mais casos como esses que aconteceram no ano passado sejam desmascarados. Seria muito salutar, seria muito importante que o Textor de fato tivesse como comprovar essas questões que me parecem só coisas da cabeça dele. Então, assim, a gente tem que separar. Ele tá pegando carona, porque no ano passado a imagem do futebol brasileiro ficou manchada por conta disso.
mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que hoje esse tweet do Senado, quem clica no link pra ver, vai ver que eles estão falando justamente disso. Mas foi uma forma de engajamento, né? A gente sabe como funciona os social media que fala, o cara fica ali na internet. Ele aproveita essas questões pra tentar engajar, porque foi algo por uma fala do senador Jorge Cajuru. E aí você clica no link, você tem essa fala do Cajuru, que, de fato, eles estão construindo essa CPI desde o ano passado por conta dos casos que vieram à tona. Então, assim, é complicado. O Senado, esse tweet do Senado trata até como uma coisa tão séria, a gente vê que os caras também não levam tão a sério assim. Eles estão querendo mais engajamento do que qualquer coisa. E o Textor também. O Textor, ou ele tá querendo fazer uma cortina de fumaça pra tentar apagar o vexame que foi o Botafogo, ou ele tá querendo sair fora do futebol brasileiro. E digo mais, se tivesse algo não passível... Diga menos, não diga mais, diga seguro bet. Se tivesse algo passível de investigação, Martelli... Já tava rolando. Seria a atitude dos jogadores do Botafogo. Porque vamos pipocar na história. Não, tudo bem, mas então, aí você tá desviando o foco. Não, sim, mas assim, né? Se teve algo absurdo no Campeonato Brasileiro do ano passado... Esse algo absurdo foi justamente não, tudo bem, o que aconteceu com o time do Botafogo. Isso merecia uma investigação. O que eu acho é o seguinte, se o John Textor ele tem uma agenda de interesse, assim, muito peculiar, se ele tiver as provas e estiver esperando pra soltar, estiver fazendo esse barulho antes da hora, eu me surpreenderia. Porque se ele tivesse as provas mesmo, se ele tem as provas, eu acho que ele já jogava no ventilador. Eu não posso falar aqui, mas joga no ventilador. Ó, tá aqui, pronto. Pá. Obviamente, tem que olhar juridicamente isso. Ele tem que ser, olha, eu posso falar isso, posso falar aquilo, posso trazer isso a público, não posso. Não sei se é o caso. Agora, se ele tá esperando, se ele tá fazendo um barulho, se ele tá pressionando o futebol brasileiro, eu não sei. O fato é, ele não fez isso uma vez só não, ele tá fazendo a segunda vez. Ele já fez uma vez, agora ele fez uma segunda vez. Se a gente não julgar, se a gente não olhar, isso quando eu digo a gente, eu digo aqui o futebol brasileiro, as entidades, e não levarem a sério, a gente vai ficar com cara de trouxa. Desculpa. Sim. Mas a gente tem que olhar, botar o cara pra falar, exatamente, organizar um processo, uma auditoria, ou pode ser uma comissão de inquérito, enfim, e falar, cara, por que você tá fazendo isso? O que você tem de informação? E se ele não tiver, sinto muito. Primeiro, você vai arcar com o custo de todo o processo, vai ter um reparo aqui de dano moral à entidade, à CBF, ao futebol brasileiro, aos árbitros e por aí vai. Você vai ser punido. Pra mim, a manchete é assim: John Textor, herói ou vilão? Ponto. Ou ele é o herói do futebol brasileiro, acho difícil, ou ele vai ser o vilão porque falou um monte de bobagem aqui. De qualquer jeito, ele tem que ser responsabilizado. Ou, de uma forma correta, então parabéns, você apurou as provas, você tem algo a mais, parece que já tem esse relatório mesmo com a inteligência artificial, não sei até que ponto você consegue olhar para isso e trabalhar como evidência, é muito novo isso ainda pra gente na nossa sociedade, enfim, não tem nem como você responsabilizar a inteligência artificial. Não. Então, por exemplo, no caso, quem arca com a responsabilidade de uma inteligência artificial fazendo relatório? Não tem isso ainda. Então, pra mim, o fato é isso. Você tem que avaliar e punir ou não esse cara, mas que seja julgado de uma forma séria. O José Nival tá falando aqui, pra resumir, no YouTube, você vai lá, dá o like na transmissão, inclusive youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Esse cara é um fanfarrão, vocês estão dando ênfase a ele, mas é assim... Não é só, já demos ênfase a fanfarrão e já demos ênfase a fanfarrões, não só no futebol, né? Em todos, acho que aspectos da nossa sociedade, sim, tem fanfarrão falando até hoje. A gente tá batendo palma pra maluco há uns faz muito anos. tempo. Faz muito. Aqui no Brasil, inclusive, não tô falando de última década, não. Há 50, 60 anos que a gente escuta fanfarrão. Só que, por que a gente não pode desperdiçar isso? Porque tem muitas vezes não, porque tem algumas poucas vezes que a gente acha alguma, assim, pulga. Mas assim, pequenininha que fala, opa, a gente tem que analisar. Opa, esse cara tem um pouco de razão. E se ele tá falando mentira ou não, vai ter que ser apurado. Ah, ele é um fanfarrão, beleza, falou 2 vezes, então você vai ser punido. Então você tem que apresentar. Se você não apresentar, você tá fora do futebol, você tem um efeito suspensivo. Você tá 1 ano fora, não pode pisar em estádio, não pode falar sobre isso, enfim. Aí é a justiça.
mas que tem que ser apurada de uma forma séria essas denúncias e essas supostas evidências que o John Textor vai apresentar, ela tem que ser apurada. O John Textor parece que agora também é ainda mais na mira, não só do futebol paulista pelo lado do Palmeiras, como também do futebol tricolor. Sim. Porque ele também dá uma alfinetada parecendo que o São Paulo naquela goleada pro saldo de gols. Você acha, cara? Eu acho que não. Cabimento. Eu o acho São que Paulo é entregar rival, um clássico sim. pro Palmeiras. Por isso Os que eu jogadores, falo. eles estão num nível... Você vê como foi essa Supercopa do Brasil, a Supercopa que o São Paulo foi campeão, e depois esse jogo no Morumbi, um empate por 1-1, os caras queriam se matar ali, velho. Aonde que um jogador do São Paulo, por qualquer dinheiro do mundo, né? Eu fico pensando assim, acho que o Textor deve ter ido assim, né? Pelo viés, deixa eu pegar aqui um jogo absurdo. Porque é esse jogo que eu vou falar que foi manipulado. Porque, assim, é um absurdo, né? O São Paulo levar 5 do Palmeiras. E aquela história, o Paulo do Vale, vamos lá. A gente tá se encaminhando para apuradas as supostas evidências, apuradas as supostas informações que o John Textor vem a apresentar. E a gente fica falando sempre nessa colocação, né? Porque a gente realmente não sabe até que ponto o que é verídico. Mas a gente tá caminhando para um fim trágico. O fim trágico de John Textor, pelo menos eu analiso que tenha que ser dessa forma. Não que o cara vai acabar a carreira, não que ele não vai mais poder dirigir futebol, não, mas longe do Brasil, mas cara. Mas é coisa dele não pisar no Brasil, né? longe do Brasil. Ou é nesse âmbito trágico, ou a gente vai pro outro lado, que é o trágico futebol brasileiro. Porque se esse cara tiver certo, é papo de parar tudo. É papo de você ver um São Paulo entregar jogo, né? Os jogadores jogarem para entregar a goleada pro Palmeiras. Eu também acho que é muito, mas muito difícil que isso seja comprovado e que isso seja verdade. Mas é papo de torcedor de São Paulo se revoltar. É papo do Campeonato Brasileiro ser colocado em xeque. A apuração, aí você vai pra apuração de esquema de facilitação para ganhar dinheiro, esquema de facilitação de jogo. É de você parar o futebol brasileiro. E o outro lado trágico também de você fazer um X nas costas do John Textor. John Textor deve se queimar também no outro grupo, no grupo, inclusive. Não deve mais ter responsabilidade até fora do Brasil. Mas o fato é, pra mim, isso tem que ser trágico, pra alguma das duas partes. A gente tem que julgar o cara e falar, você não pode falar o que você quer aqui. E se você for falar o que você quer, você vai ter que provar. Ponto. Isso é muito, muito claro. A gente já tem as primeiras participações, 11 999 048756.